Olá, galera que assiste o MP3 News. O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, STF, autorizou o Tribunal de Justiça de São Paulo, TJSP, a retomar o julgamento do indulto concedido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro aos policiais militares condenados pelo massacre do Carandiru. A decisão reativa um dos casos mais controversos da história recente do sistema judiciário brasileiro, envolvendo o uso de prerrogativas presidenciais de perdão. Contexto histórico do caso. O massacre do Carandiru ocorreu em 2 de outubro de 1992, quando uma operação da Polícia Militar de São Paulo para conter uma rebelião no pavilhão 9 da Casa de Detenção resultou na morte de 111 detentos. O episódio se tornou um dos mais trágicos e marcantes abusos de força policial na história do Brasil. Após anos de investigações e julgamentos, em 2014, dezenas de policiais militares foram condenados por seu envolvimento nas mortes, com penas que variaram entre 48 e 624 anos de prisão. No entanto, em dezembro de 2021, Bolsonaro concedeu um indulto presidencial aos policiais, gerando uma onda de críticas e debates acalorados sobre justiça, direitos humanos e a extensão do poder executivo. Decisão de Luiz Fux. Na decisão proferida nesta semana, o ministro Fux acatou o pedido do TJSP para dar continuidade ao julgamento sobre a validade do indulto presidencial. O Tribunal Paulista estava aguardando uma decisão do STF sobre a constitucionalidade do decreto de Bolsonaro, uma questão que agora será examinada com mais profundidade à luz da decisão de Fux. O indulto presidencial é um instrumento constitucional, mas deve ser analisado com atenção para garantir que não viole princípios fundamentais de justiça e equidade, afirmou Fux em sua decisão. Ele ressaltou a importância de um julgamento justo e completo em casos que envolvem graves violações de direitos humanos. Reações à decisão. A autorização de Fux para retomar o julgamento foi recebida com reações mistas. Grupos de direitos humanos e familiares das vítimas do massacre expressaram esperança de que a justiça seja finalmente servida. Este é um passo importante para garantir que a memória dos que morreram no Carandiru não seja manchada por atos de perdão injustificados, disse Patrícia Oliveira, representante do Grupo Mães de Maio. Por outro lado, defensores dos policiais argumentam que o indulto foi uma correção necessária de um julgamento que, segundo eles, foi injusto e excessivamente punitivo. O indulto reconhece o contexto de uma operação de segurança pública e a pressão enfrentada pelos policiais. Comentou Ricardo Salgado, advogado de defesa de um dos policiais. Próximos passos do Tribunal de Justiça de SP. Com a decisão de Fux, o TJSP retomará as audiências e análises sobre o indulto presidencial. O tribunal deverá avaliar se o perdão concedido por Bolsonaro atende aos requisitos legais e se pode ser mantido, ou se deve ser anulado, o que poderia resultar na retomada das penas impostas aos policiais condenados. Especialistas em direito constitucional e penal observam que o caso pode estabelecer precedentes significativos sobre o uso do indulto presidencial no Brasil. Este julgamento pode definir os limites e a aplicação futura dos indultos, especialmente em casos de crimes graves e de grande repercussão social. Explicou a professora de Direito Constitucional Maria Antônia Gonçalves. Impacto político e social. A questão do indulto aos PMs do Carandiru continua a ser uma fonte de forte polarização política e social no Brasil. A decisão do TJSP poderá influenciar não apenas a percepção pública sobre o sistema de justiça, mas também sobre o papel do presidente na concessão de indultos. Enquanto isso, o país aguarda os próximos desdobramentos com atenção, na esperança de que o julgamento traga clareza e justiça para um dos episódios mais sombrios de sua história.